Olá, boa noite a todos. Boa noite a vocês aí do Instagram e boa noite a vocês do YouTube. Estamos aqui em mais uma live aqui bem interessante. E a live de hoje, ela é feita basicamente para quem não entende nada de aeromodelismo e está chegando agora aqui, né? Estou arrumando o meu estúdio aqui, as minhas coisinhas aqui atrás. Não é só estúdio, mas é um material aqui onde eu estou trabalhando, gravando as aulas, né? E seja bem-vindo aí, o Kiko mais, se não me engano, que é isso que está difícil de ler ali, mas deixa eu acenar para ele aqui no Instagram. Seja bem-vindo, muito bom. E você do YouTube também, que está assistindo gravado, está assistindo ao vivo, a mesma coisa do Instagram, que está assistindo gravado, que está assistindo ao vivo, seja bem-vindo. Mas, rapaz, hoje está frio. Vocês me dão licença, mas eu esqueci de pegar o meu boné. E aqui no meu estúdio, que na verdade é o meu local de fazer os meus aeromodelos, né? Tá frio, então vamos botar um boné aqui, um chapéuzinho, chapéu caça-ovo, que a gente chama no planadorismo, né? Um chapéu caça-ovo aqui que protege um pouco a cabeça, né? Afinal, não tenho muito cabelo, mas enfim, tá aí. E a live de hoje, cara, é uma live dedicada a você que está assistindo ao vivo ou a você que está assistindo gravado, mas que não era um modelista ou é um aeromodelista que, vamos dizer assim, um aeromodelista não, ou não era modelista, ou era modelista iniciante, isso, exatamente isso. Então vamos dar início a essa, digamos assim, essa aula, né? Essa aula explicativa. Vou aguardar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, e para que a gente possa dar início, então, realmente a essa aula. Eu preparei, na verdade, uns slides, né? E com esses slides a gente vai falar um pouquinho sobre o aeromodelismo, para aquelas pessoas. Isso aqui tá me incomodando, esse aeromodelo aqui. Deixa eu botar em outro lugar aqui. Aqui, por exemplo, aqui atrás é um bom lugar. Pronto. Né? Porque assim eu posso botar meu outro braço aqui sem derrubar o modelo no chão. Então, boa noite, Kiko F. Maia, que está ou estava no Instagram, está no Instagram ainda, Kiko F. Maia. Um prazer tê-lo aqui com a gente no Instagram. Aqui no YouTube, infelizmente, por enquanto, não temos ninguém. O Cauã também entrou, Cauã BMX, se eu não estou enganado, entrou. Então, no Instagram nós temos pessoal assistindo, no YouTube demora um pouquinho mais. O Instagram tem uma vantagem, ele vai chamando, né? Boa noite, Cauã. Maravilha, cara. E enquanto isso, vamos conversar com o pessoal do Instagram, né? Tem mais gente no momento aí. Vamos conversar com eles. Então vamos lá. O Kiko F. Maia, eu conheço que ele está toda hora, ele está lá nos meus stories e a gente lembra, não pensa que a gente não lembra, não. Kiko F. Maia e Cauã. Cauã, por exemplo, o Cauã, eu queria, se você puder escrever aí, Cauã, você era modelista iniciante, não tem nada a ver com aeromodelismo e caiu aqui, pelo jeito BMX, se for o que eu estou pensando, que é uma bicicleta, você é aficionado dela, né? Mas escreve aí para a gente no Instagram. Escreve aí, por favor, se você era modelista ou não, ou apenas está querendo realmente entender, aprender um pouco sobre aeromodelismo. E temos gente aqui agora no YouTube também. Quem chegou no YouTube, se apresente aí. Estou achando que é um dos dois, hein? Vamos ver. Tem link na bio, hein? Você aí do Instagram, tem link na bio. É só clicar no link da bio aí e vir para cá, né? Piloto de drone, ele é piloto de drone, cara. FPV, tá? FPV é que fica com o óculos, né? Muito legal, enxerga aqui pelo óculos onde o drone está voando lá. Bem legal, parabéns, cara.
Eu ainda não tive a oportunidade de usar o FPV. Pilotar drone já, mas usar FPV não. Drone eu tenho, assim, na verdade eu tenho dos primórdios dos drones, né? Que é um bem pequenininho, lá atrás, de 10, 15 anos atrás, quando começou isso aí. E aqui no YouTube, então, por enquanto não temos ninguém, mas nós vamos dar continuidade, então, à nossa live. Se vocês puderem, o Cauã e o Kiko, venham para o YouTube, porque hoje vai ter uma apresentação de slides aqui, tá? E aí no Instagram não vai aparecer nada, né? Então seria interessante se vocês pudessem vir aqui para o YouTube. Olha lá, o Cauã disse que é muito legal, tem vontade de montar um aeromodelo FPV. Aí eu tenho amigo que tem. Eu tenho amigo que tem, ele e já faz tempo, viu? Ele simplesmente colocou uma câmera no aeromodelo e com essa câmera do aeromodelo ele pilota com óculos também, sem nenhum problema, né? Mas eu, particularmente, eu gosto mesmo é de aqui no natural, na visão natural mesmo, porque pilotar um drone que tem uma série de recursos, inclusive volta sozinho, né? Com FPV é uma coisa. Agora, pilotar aeromodelo com FPV, você pilota como se você estivesse dentro dele, né? Literalmente, né? Mas, enfim, você não achou o link do YouTube? Rapaz, será que eu esqueci de colocar? Bem provável que eu tenha esquecido de colocar. Mas é assim, ó, entra no canal, deixa o canal do YouTube, mas deve ter outro lá, não tem outro link lá do canal também, da aula da vez passada? Se tiver, é só entrar nele e entrar na minha nessa live aqui, tá? Eu esqueci de colocar, cara, no YouTube. Olha só. No YouTube não, no Instagram. É que para organizar uma live tem tanta coisa que alguma coisa passa. Para colocar o link lá, eu tenho que. O que eu tenho que fazer? Para colocar o link lá, vai complicar. Olha, no Stories, se eu não me engano, nos Stories eu coloquei o link. Tá? Então entra nos Stories e clica no link. Tá? Com certeza que eu coloquei sim, eu coloquei na bio e nos Stories. Tá? Sempre muda os comandos, viu, Calma? Quando está ao contrário. Sempre muda os comandos. O Kiko F. Maia era modelista, gosta de me pilotar na nave, escala e comecei com 5 anos. É você que escreveu que tinha uma frota de aviões à escala, aviões em escala, né? Se não me engano, foi você. Estou sempre recebendo aqui, ó. K1FPV, show, entrou aqui, ó, maravilha, consegui. Viu? É porque tem link no. Eu acabei colocando o link no próprio Story e esqueci de colocar na bio. É a coisa que acontece. É que a gente tem que gerir muitas coisas para conseguir fazer uma live com qualidade, com padrão, tudo direitinho, funcionando, né? Quem mais veio aqui pro YouTube? Ah lá, ele escreveu assim, ó. Não, não, ele já tinha escrito isso, que ele, sim, ele era um modelista e desde os 5 anos de idade. Maravilha. É isso aí. Bom, quem mais veio aqui para o YouTube se apresenta aqui, que eu quero começar, então, a explicar, porque eu sei que muita gente vai assistir isso gravado, né? E eu quero começar a explicar, muita gente que não era modelista, né? E eu quero botar aqui na tela. Eu fiz realmente uns slides. Quando eu dou uma aula, quando eu dou uma aula teórica, realmente eu faço slides, faço tudo. E literalmente o que eu vou fazer aqui é explicar para uma pessoa leiga o que é o aeromodelismo para que ela entenda direitinho. Então é isso que nós vamos fazer. E eu vou então agora adicionar então aqui no YouTube os slides que eu coloquei. Então, vamos lá. E eu vou para o cantinho ali, ó.
O nome dessa live, para quem não sabe, é aeromodelismo. Sei lá o que é isso. Afinal, é uma live para quem não conhece aeromodelismo, né? Ou para quem nunca mexeu com isso, né? Olha, você vai, através dessa live, descobrir como qualquer pessoa pode começar a ser um aeromodelista, tá? Mesmo que não tenha nenhuma experiência, nenhuma experiência. Então, vamos lá, vamos em frente. Aeromodelismo, sei lá o que é isso, seja muito bem-vindo a essa live. E hoje você vai conhecer, meu amigo, você que não conhece nada de aeromodelismo, você vai conhecer um hobby que pode transformar seus dias livres, cara, com muita diversão, com muita criatividade, com muita liberdade, com muito relacionamento com outras pessoas, tá? E agora a minha pergunta é o seguinte: você que está assistindo gravado, quem está assistindo ao vivo aqui, eu sei que já ouviu falar, mas você que está assistindo gravado, já tinha ouvido falar em aeromodelismo antes? Sabe exatamente o que é isso, o que isso significa? Aeromodelismo, então, é um hobby, é um esporte, é um passatempo. Cara, é muita coisa. É um fazedor de relacionamentos, é um restituidor de relacionamento pai-filho. Olha só, é muita coisa, cara. Sem contar que é uma coisa deliciosa de se praticar, né? Bom, aeromodelismo, pessoal, não é simplesmente você ir lá no campo e soltar um modelo. Não. Aeromodelismo é o hobby de construir e pilotar aviões em miniatura, tá? Então o pessoal acha que ia comprar um aeromodelo, ir para lá e tal, virou aeromodelista. Não, não virou, virou piloto de aeromodelo, tá? Para você ser aeromodelista, tem uma série de coisas que você tem que cumprir, que você tem que saber, que você tem que conhecer. Porque o aeromodelismo não é chegar lá e pilotar aeromodelo só, não, não é só isso não, tá? E mais, não é complicado, é acessível e é uma coisa assim surpreendente, né? Você fazer um aeromodelo, fazer um avião, uma aeronave com as suas próprias mãos e fazer esse troço voar. Você já pensou no que é isso, cara? É incrível. E é acessível, sim. Muita gente acha que não é acessível, mas é acessível, sim. Então vamos à frente. Por que as pessoas se apaixonam por isso? Pô, por que vão se apaixonar por aeromodelismo, cara? Olha, se você tiver aqui no YouTube assistindo, você do Instagram vier aqui para o YouTube, né? Tem link aí, então, no Story, tem um link, clica no link do Story e vem aqui para o YouTube, que aqui nós estamos passando uns slides explicando tudo direitinho. Então, aeromodelismo, sei lá o que é isso. Por que as pessoas se apaixonam por isso? Bom, tem algumas razões. Primeiro, que você consegue construir o seu aeromodelo com as suas próprias mãos, cara. Não é um brinquedo que você compra pronto. Não, você consegue construir realmente. Aqui atrás, ó, para quem está no YouTube, está vendo aqui um fundo verde, está vendo aeromodelo, está vendo aeromodelo em construção aqui. Já no Instagram aí não dá para ver muito bem, não. Mas está acontecendo isso aqui, tá? Então o Kiko Maioca, o Maçoca, não me lembro, não estou conseguindo ler, entrou, o Fabrício entrou. Cara, tem link aí no Story. Clica no link e vem para o YouTube, porque aqui estou passando slides, vou passar um ou outro filminho, né? Porque a aula aqui hoje é aeromodelismo, sei lá o que é isso. E eu queria conversar com vocês também, mas aqui no YouTube fica mais fácil. Então, por que as pessoas se apaixonam? Primeiro, porque você consegue construir o aeromodelo com as suas próprias mãos. Segundo, você faz um aeromodelo e vê ele voar, cara, mas voar de verdade, né? Não é numa telinha, num simulador, não. Você constrói uma coisa física como isso aqui, ó, né? Um aeromodelo, e vê voar de verdade. Realmente você leva lá e faz voar, cara. Então as pessoas se apaixonam por essas coisas, é normal, né? Outra coisa, ele é um hobby, uma outra razão pela qual as pessoas se apaixonam é que é um hobby extremamente criativo. E ó,
prático, está tudo aqui, ó, tudo aqui atrás, né? Você faz realmente as coisas, você participa desse hobby. Esse que é o grande lance do hobby. Não é só soltar o modelo, não é ser só piloto de aeromodelo, não. É saber construir, é saber pilotar, é saber consertar, é saber fazer uma série de coisas, entender por que o avião voa e vai por aí afora, né? O que mais que encanta as pessoas se apaixonam? Bom, isso aqui é muito bom, cara. Principalmente que a grande maioria das pessoas que me assistem estão numa idade de 25 a 45, 48 anos. Trabalham. E esse hobby, ele relaxa, ele estimula o cérebro, a criatividade, a aprender, a fazer as coisas, a criar as coisas. Então é muito bom. E relaxar, cara, tirar sua atenção de trabalho, de preocupação, é uma coisa do outro mundo. E quando você está fazendo isso aqui, meu amigo, você não pensa em mais nada. Você não consegue pensar em mais nada. É como eu. Quando eu vou fazer essa live aqui, eu só penso no que eu estou falando aqui. Eu não consigo pensar em mais nada. Então, os problemas do dia a dia, que a vida leva a gente, né? Esses problemas ficam para trás. Eles podem voltar depois, mas você já está com a cabeça mais relaxada, está mais tranquilo e consegue, então, resolver aqueles problemas. Então, essa é uma coisa que encanta realmente as pessoas também. As pessoas se apaixonam por isso, porque relaxa e estimula o cérebro. E muito melhor e muito mais do que isso, cara, dá uma satisfação pessoal enorme. Então, estou eu aqui, ó, um aeromodelo em construção. Isso aqui vai virar um aeromodelo de radiocontrole de no mínimo 4 canais, tá? E vai voar super bem, tá? E aí, cara, eu estou fazendo esse aeromodelo aqui a partir de madeirinhas, ó, madeirinhas assim, como essas aqui, ó, tá? E aí eu construo uma aeronave, né? Eu construo uma aeronave como essa aqui, por exemplo, está construída já aqui. E aí pô, esse troço eu levo lá no campo, né? Todo mundo olha, eu também olho dos outros, né? E aí pá, eu vou lá voar e, pô, fico super feliz, todo mundo fica super contente, né, de ver isso voando. Eu vou passar um filminho aqui agora para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar esse filme aqui. Não, espera aí, o negócio aqui andou mais depressa do que devia. Não consigo aqui, porque aqui é. Como é que chama isso? Isso aqui é um PDF. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui e vou tentar passar esse filme para vocês num arquivo que eu tenho aqui. Aguenta aí que eu vou passar esse filminho porque vale muito a pena. Ele faz parte aqui dessa apresentação. E se eu não conseguir, eu vou trocar a apresentação e começar tudo de novo. Então vamos ver aqui. Realmente não estou conseguindo aqui não. Então, peraí, pessoal. Trocando a apresentação, tá? Eu vou remover essa apresentação e vou continuar daqui a pouco com ela, só que eu vou entrar com uma outra tela aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar com uma outra tela. Só um minutinho que eu já entro aqui com uma outra tela, e nessa outra tela, aí eu vou apresentar para vocês esse filminho, porque é a tela original. Deixa eu ver onde é que está esse troço. É sempre assim, né? Quando a gente quer, a gente não acha. É incrível um negócio desse. Aguenta aí, que nós vamos chegar lá. Eu achei que apresentando o PDF eu ia poder passar o filminho, mas não pode. Não consigo passar o filminho. Vamos ver se eu acho agora onde é que ele está aqui, porque cada vez a gente guarda num ponto. Olha aí que coisa, cara, é impressionante. Não estou encontrando. Estava aberto até agora aqui, eu fechei e agora eu não estou encontrando esse raio desse trabalho que eu fiz para poder fazer essa aula para vocês. Aguenta um pouco aí. Tem que estar em algum lugar aqui. Vamos ver se está nessa aqui. E aí eu volto e a gente vai para frente, só que aí para ver o filminho.
Cara, é impressionante, mas todo lugar que eu vou aqui não tá. Ah, deixa eu ver se eu consigo no próprio arquivo mesmo aqui, de alguma maneira. Deixa eu ver aqui. Achei. Agora só tenho que achar o vídeo, né? Só um minuto. Tem vários filmes aqui que eu usei para fazer isso aqui. E aí é claro que a hora que a gente procura também a gente não acha. Então tá ótimo, né? Tá tudo bom. É impressionante, cara. Cadê aqui? Planador. É, realmente hoje tá difícil aqui a coisa, hein? Tá difícil. Tá difícil de achar o que eu quero aqui. Impressionante. Então, realmente não estou encontrando, pessoal. Lamento muito mesmo, mas eu não estou encontrando. Deixa eu ver se por acaso tá aqui. É incrível. Quando a gente quer, a gente não acha as coisas, né? Kiko F. Maia, para entrar pelo YouTube, você vai no story aí do Instagram e assiste meus stories aí, que tem um ou dois deles que tem o link. É só clicar no link, tá? Quando a gente quer, a gente não encontra as coisas que a gente está procurando, né? É impressionante. Vou tentar mais uma vez aqui. Tinha que estar aqui. Só um minutinho aqui. Vamos ver se está nesse aqui. Não estou encontrando mesmo. Enfim, naquele videozinho ali, eu vou voltar então. Tá aqui, nesse vídeo aqui, é o primeiro voo do planador, do motoplanador Daydream, que está aqui atrás, aqui em frente aqui, que eu queria mostrar para vocês. Mas só retomando, então, o que apaixona as pessoas, então, no aeromodelismo, é que você constrói com as próprias mãos, você vê seu avião voar de verdade, o hobby ele é criativo e prático, relaxa, né? Isso que é muito bom do trabalho do dia a dia, estimula o cérebro e dá uma satisfação pessoal enorme ver aquilo que você fez com as suas próprias mãos voando, né? É maravilhoso. Vamos à frente, então. No slide aqui próximo, tem aquela pergunta que toda pessoa que não conhece aeromodelismo faz. Ah, mas é aeromodelismo, cara. É muito difícil. Não é difícil, não é caro. Então vamos quebrar esses mitos aí, tá? Primeiro, tem um mito que diz assim, ó, sequência dessa pergunta, né? Precisa saber eletrônica? Claro que não. A parte eletrônica você compra pronto. É aeromodelismo hobby, não é hobby em eletrônica. Então, claro que você não precisa saber de eletrônica, né? É só para engenheiro? Pô, se fosse engenheiro, eu não era aeromodelista, porque eu sou geólogo. Embora o título é engenheiro-geólogo, eu não tenho nada de engenheiro para construir. Eu sou geólogo, eu mexo com terra, eu estudo a terra como um todo, né? Estudei a minha vida inteira, dei aula disso, etc. Né? Então, não precisa ser engenheiro. Engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico, nada disso para ser modelista, tá? E custa caro? Não. Dá para começar com muito pouco, muito menos do que você imagina. É assim, você consegue fazer um aeromodelo, se você tem um curso que te orienta direitinho, você consegue fazer um aeromodelo, não de rádio, é claro, porque ninguém começa no radiocontrole, só quem tem muito dinheiro e quer jogar dinheiro fora, não é jogar dinheiro fora, mas quer ser piloto de aeromodelo é que começa no rádio. Mas geralmente a gente começa com um avião muito simples. Então, com R$ 30 você faz seu primeiro aeromodelo, desde que bem instruído por um curso. Por quê? Porque não basta fazer, tem que voar, né? Tem que voar. É aeromodelo. Não é só fazer ele, só criar. Não, ele precisa voar depois. É lógico, né? Senão não tem graça. Então, qualquer pessoa
Pode aprender, cara. Basta ter orientação. Qualquer pessoa pode aprender. Tem orientação, acabou, meu amigo. Não tem conversa. Aprende mesmo, não tem choro, tá? Bom, aí tem aquela outra pergunta, né? Quem pode praticar aeromodelismo? Nossa, será que precisa ser uma pessoa assim especial, alguém muito especial para praticar aeromodelismo? Cara, esse hobby é para todos, é para todo mundo que queira, tá? De um cadeirante, tá? A qualquer outra pessoa com necessidades especiais. É claro, um cego já fica mais difícil, porque você tem que ver o aeromodelo, tá? Mas existem pessoas que são cegas e que tem uma pessoa do lado que enxerga por elas e vai contando as coisas. Você já deve ter visto em corrida, né, em competição, que tem uma pessoa que tem uma deficiência visual, né, não se chama mais cego hoje, é deficiência visual, e ela põe uma pulseira nela e uma pulseira num cara do lado que vai correndo com ela e às vezes ganha a competição. Tá? Existem, é claro, competições especiais para pessoas que têm deficiências, inclusive visuais. Mas é claro, no aeromodelismo já é um pouco mais complicado. Então, a única restrição que eu diria é o seguinte: você não enxerga nada, aí fica difícil. Mas se você enxerga um pouco, já dá para voar aeromodelo. Mas como o aeromodelo vai muito longe? Meu amigo, não existe só radiocontrole no mundo do aeromodelismo. Existe o aeromodelismo de voo circular controlado, em que o aeromodelo fica 15, 20 metros de você só, num cabo, e você segurando o cabo com a mão e controlando o aeromodelo ali na ponta do cabo. Aliás, eu quero dizer que essa é uma das modalidades mais emocionantes e que mais adrenalina dá, tá, dentro do aeromodelismo. Então, é importante que você saiba que existe isso, tá? Bom, então esse tipo de hobbies, olha, é para todos, é para jovens, é para adultos. Ah, esse próximo aqui, ó, pais e filhos, meu amigo, cara, não, eu não conheço nenhum hobby eu conheço que mais aproxime o pai do filho. Eu não conheço nenhum. É um hobby que aproxima, que reconcilia, que, cara, é muito bom, tá? É muito bom. Você sempre está fazendo alguma coisa. Se você é pai, você ensina seu filho. Se você é filho, você aprende com seu pai. Então, ensina mesmo, ajuda muito mesmo. O hobby, esse hobby especificamente, que ele mexe com várias coisas, tá? Para chegar num aeromodelo, tem muita coisa que você tem que ir aprendendo. Por isso que eu aconselho a começar de baixo, devagarzinho, fazendo aeromodelos simples, tranquilos, né? Com uma boa orientação. Aí você chega até o fim e não desiste, né? Porque uma das coisas que a gente sabe que acontece muito é que a grande maioria dos aeromodelistas, que não são aeromodelistas, na verdade, que querem ser aeromodelistas, e que começam no topo, tá? Já direto no rádio controle, compra avião, compra rádio, compra não sei o quê, a grande maioria não vai para frente. Isso quando, né, já não desiste praticamente ao começar ou antes de começar. Quando vê o custo disso tudo, o cara já desiste. Por quê? Porque não é para começar assim. Tá? Você não começa um supermercado alugando um prédio imenso, tá? E depois enchendo de coisas lá para vender. Começa. E botando empregado, e botando. Não, não começa. Por quê? Porque precisa um caminhão de capital, precisa tecnologia, precisa conhecimento, precisa prática, precisa um monte de coisa. Então, se você vai começar um comércio, um negócio, você está cansado de saber disso melhor do que eu. Calma. Começa vendendo em casa, depois você abre uma portinha, essa portinha pode se transformar em duas portinhas, essas duas portinhas se transformam em três, e de repente, depois de um tempo, porque tudo demora um tempo, você tem um aprendizado pela frente, em dando tudo certo, você abre um supermercado, que é muito mais complexo do que abrir uma portinha, uma quitanda, uma mercearia. Esse é um exemplo, uma analogia que eu faço aqui, para você entender que nessa vida ninguém começa do topo. O engenheiro não nasce engenheiro. Um geólogo como eu não nasce geólogo. Ele nasce um bebê que não sabe nada. E para chegar lá, ele estuda. Né? Você não estuda também? Você não estudou também? Então é assim que funciona.
Ninguém começa do topo. Quando se começa do topo, a chance de cair lá de cima é muito grande. E aí você abandona. E isso é o que mais acontece com aquelas pessoas que têm dinheiro, que já querem começar lá em cima, não querem passar pelo início. E aí o tombo é grande, infelizmente perde dinheiro, perde aeromodelo, perde rádio, perde tudo, até a alegria desse hobby que é o aeromodelismo. E aí começa a falar um monte de bobagem, que o hobby é ruim, que o hobby não presta, que dá muito trabalho, que é muito caro, que não sei o que, é o que todo mundo pensa. Mas não é assim. É muito mais tranquilo que isso, tá? Então, como eu estava dizendo, pais e filhos são muito aproximados por esse hobby aqui, tá? São muito, acontece uma relação muito boa entre eles, porque aí pai e filho passa a ter conversa, que é uma coisa bem difícil, né? De um modo geral, pais e filhos são dois seres distintos, diferentes e às vezes completamente diferentes. Então, o aeromodelismo agrega, une, faz isso ficar melhor. Pessoas aposentadas, cara. Está aposentado. Sabe qual é o maior problema do aposentado? Você sabe que eu sou aposentado, mas esse não é o meu problema. O maior problema do aposentado, sabe qual é? É ficar o dia inteiro à toa. Aí o dia inteiro à toa, o que, que vai acontecer? Ou vai começar a jogar, ou vai começar a beber, ou vai começar a fumar que nem louco, e vai acabar tendo uma doença decorrente disso aí, e aí já era, né? Não tem jeito. E sem contar que pode entrar em depressão, que é o mal do século, né? Então, cara, a gente tem que ter atividade. Se aposentou do trabalho, então, se você não quer trabalhar, faça alguma coisa. Por exemplo, tenha um hobby.